Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. O tempo para todas as coisas. Eu queria destacar que neste trimestre, nós estamos vendo a sabedoria, estamos estudando a sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa. E a revista vem nos trazendo aí ensinamentos acerca do livro de Provérbios e do livro do Eclesiastes. E até então nós estudamos, aqui nas lições de 1 à 8ª lição, ensinamentos trazidos aí no livro de Provérbios. E hoje nós estamos começando o estudo do livro do Eclesiastes, também chamado o livro do pregador. Então, de hoje até a última lição do ano, que será a lição de número 13, nós estaremos estudando o livro do Eclesiastes. E eu já andei dando uma olhada, meus irmãos, nas próximas lições, e eu quero incentivá-los a não perder nenhuma lição do estudo do livro do Eclesiastes. Eu tenho certeza que Deus estará trabalhando em nossas vidas com os ensinamentos trazidos aqui através da revista. Amém? O tempo para todas as coisas. Então, se vocês quiserem acompanhar aqui na projeção, eu vou ler e vocês acompanham. E quiserem acompanhar na Bíblia, está lá em Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O texto áureo da nossa lição está no primeiro versículo do capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E a nossa intenção, meus irmãos, nesta lição, a intenção que a revista procura nos trazer, é nós entendermos que o tempo e o espaço em que vivemos são limitados. Por isso, devemos ser bons despenseiros de Deus nesta vida. Inicialmente, e considerando que nós estamos entrando no estudo do livro do Eclesiastes, há uma orientação aqui por parte da organização da revista, para que nós façamos um esboço geral do livro do Eclesiastes, porque algumas informações serão de fundamental importância para as lições que ainda nós teremos nos próximos domingos. Então, eu gostaria de trazer para vocês algumas informações que eu julgo ser de fundamental importância, e inicialmente dizer que, acerca da datação do livro, estudos indicam que os acontecimentos citados no livro do Eclesiastes ocorreram por volta de 1000 anos antes de Cristo. E em relação à autoria, a maioria dos estudiosos, dos doutrinadores, das pessoas que realmente tiveram a condição de estudar a historicidade do livro, nos orienta à conclusão de que o rei Salomão, filho do rei Davi, é verdadeiramente o autor do livro do Eclesiastes. Então, lá no versículo 1:1, e eu gostaria que, se você tivesse a condição, esteja com a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler bastante o livro de Eclesiastes, e eu gostaria que você me acompanhasse aí,
somente para que nós possamos confirmar a autoria do livro. Lá, Eclesiastes 1:1 fala o seguinte: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. E lá no versículo 12 já fala: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Queridos, o filho de Davi, que se tornou rei de Jerusalém, de Israel, foi Salomão. Então, todas as evidências nos remetem ao fato de que realmente Salomão foi o autor do livro do Eclesiastes. O que significa essa palavra Eclesiastes? Nós precisamos entender aquilo que nós lemos, não é verdade? E eu gostaria de informar para vocês que o livro do Eclesiastes é também chamado o livro do pregador. Se você pegar a tua Bíblia aí, logo antes do capítulo 1, você vai ver lá, livro do Eclesiastes ou do pregador. E o que significa a palavra pregador? Pregador no hebraico advém de uma raiz, de uma palavra chamada kohelet, e também chamado de gaal, e que significa reunião ou uma assembleia. A Septuaginta, que é a tradução mais antiga do hebraico para o grego, pega essa palavra do hebraico e joga no grego e acha o equivalente chamado eclésia. E é por isso que nós identificamos na nossa Bíblia, então, o livro do Eclesiastes. Então, significa que algo que foi escrito para ser falado em uma reunião, em uma assembleia. Eclesiastes, portanto, é uma referência a alguém que fala ou discursa em uma reunião ou uma assembleia. E essa pessoa foi Salomão. Queridos, é importante nós entendermos o porquê, ou melhor dizendo, qual foi o contexto que Salomão escreveu o livro do Eclesiastes. Há muita leitura, há muitos textos que criticam o livro do Eclesiastes, dizendo que é um livro pessimista, que é um livro contido na Bíblia Sagrada, que algumas pessoas até criticaram se foi realmente inspirado por Deus, porque em alguns momentos manifesta uma ideia altamente pessimista, negativa da vida do homem. Entretanto, o que nós precisamos entender é que o livro do Eclesiastes, para nós, nos dias de hoje, torna-se um livro importantíssimo. E por qual razão? Por qual razão? O livro do Eclesiastes é um livro realista. É um livro que nós vamos entender agora, que foi escrito por uma pessoa que teve tudo o que um homem poderia ter na vida. E após passos e passos, estágios por estágios, Salomão chega na sua velhice, olha para trás, viu que ele conquistou tudo que um homem poderia conquistar, e ele chega à conclusão de que nada daquilo teve importância, que tudo é vaidade. E hoje nós estamos vivendo em um mundo que nós buscamos coisas materiais, nós procuramos ocupar o nosso tempo como um meio para a vida, um meio de vida, e nós vamos chegar aqui no final da nossa lição entendendo que o propósito de Deus é que nós saiamos daqui hoje entendendo um conceito diferente em relação ao tempo. Salomão, então, meus queridos, eu queria então que o pastor Edson lesse inicialmente, aí nós vamos somente acompanhar. Eu queria mostrar para vocês quem foi Salomão, para a gente entender por que ele escreveu o livro do Eclesiastes. Pastor Edson, por favor, 1 Reis. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas.
e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. A passagem aí de 1 Reis nos mostra, para quem quiser anotar depois, lá no capítulo 11, mostra que Salomão foi uma pessoa absolutamente idólatra, uma pessoa que teve mais de 700 mulheres. Pastor Salmo, eu ia falar exatamente isso, eu pensei isso aqui. Pastor Salmo está me lembrando aqui, se uma mulher dá problema, vocês imaginam 700 mulheres. Mas a gente vai ver, Pastor Salmo, daqui a pouquinho, o que aconteceu, qual foi o resultado dessas 700 mulheres na vida dele. Achou, pastor? Eu queria abrir um parênteses, que uma é suficiente, Deus determinou Amém, assim. Glória a Deus, glória a Deus. Eclesiastes 2, 7 a 11, pastor. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Amém. Meus irmãos, nós vimos então duas passagens da Bíblia que mostram Salomão tendo tudo que um homem gostaria de ter. Tirando esse lado da questão das mulheres, mas essa parte aqui dos bens que foram adquiridos, não sei se vocês observaram, mas ele alcançou tudo que um homem poderia alcançar. Salomão experimentou verdadeiramente bem a vida. Só que na velhice, ele então resolve escrever o livro do Eclesiastes, inclusive chamado por muitos o livro da velhice de Salomão. Mas Salomão então foi um homem que se perverteu. Implicitamente, nós podemos deduzir que Salomão, ele se arrependeu de tudo aquilo que ele fez. Nós não vamos encontrar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nenhuma afirmação explícita acerca do arrependimento de Salomão. Todavia, lá no segundo livro de Samuel 7, de 12 a 16, eu gostaria que o pastor Edson lesse para nós essa passagem. É o momento que nós identificamos na palavra de Deus o verdadeiro arrependimento de Salomão. Por favor, pastor. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Amém. Então, aquilo que aconteceu com Saul, que Deus o abandonou, a gente vê aí no segundo livro de Samuel, a promessa de Deus afirmando de que a benignidade de Deus jamais se afastaria do lar e da geração de Salomão. Então, implicitamente,
nós deduzimos que Salomão se arrependeu e se converteu de tudo aquilo que ele havia feito de errado ao longo da sua vida. E prestem atenção, e foi após este arrependimento genuíno que ele escreve então o livro do Eclesiastes. Marcos, por que você está querendo dizer isso para nós? Muito simples, porque se nós estamos neste mundo com uma jornada de vida, criando expectativas para o dia do amanhã, o exemplo de vida de Salomão, que é trazido no livro do Eclesiastes, mostra exatamente o que pode acontecer conosco no fim da nossa vida. Daí a importância da realidade e da atualidade do livro do Eclesiastes. A tradição judaica, então, acredita que foi após a genuína conversão de Salomão que o livro do Eclesiastes foi escrito. Salomão desfrutou de tudo que o mundo poderia oferecer a ele e chegou à conclusão de que tudo não passa de vaidade, que o mundo não pode oferecer nada e que o mundo por si só não deixa de ser uma vaidade. O segundo versículo do capítulo 1 do Eclesiastes diz o seguinte: vaidade de vaidades, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A palavra vaidade vem do hebraico rabel, e significa aquilo que é vazio, oco, que não tem sentido e é passageiro. E há também uma orientação, uma definição da palavra vaidade, cuja raiz vem da mesma raiz da palavra vapor. Sabe a chaleira, quando você ferve a água, não sai aquele vaporzinho? O que é o vapor? Fumaça que desaparece. Meus irmãos, a vaidade é considerada como uma fumaça que desaparece. E o pregador, então, Salomão, vem dizendo que tudo na vida é passageiro, tudo na vida é transitório, tudo na vida não passa de mera vaidade, não passa de mera fumaça, que com o passar do tempo ela desaparecerá. A conclusão, então, do livro de Eclesiastes é exatamente isso. Essa é a mensagem do livro de Eclesiastes. Um homem que passou por tudo na vida, que teve tudo que um homem poderia alcançar, tudo que um homem poderia galgar, e no final das contas ele chega à conclusão e resolve escrever, afirmando que nada daquilo tinha importância, que ele perdeu o tempo que ele poderia ter aplicado a vida dele em outras coisas. O livro do Eclesiastes é um livro muito mais filosófico do que prático. O livro dos provérbios, sim, é um livro prático. Nós vimos aí nas últimas lições preciosos ensinamentos acerca de bons conselhos, advertências contra o adultério, a questão do trabalho e da prosperidade, lidando com a forma correta do dinheiro, cuidado naquilo que falamos, o exagero no álcool, no vinho, a mulher virtuosa, contrapondo a arrogância com a humildade, ao passo que, meus irmãos, já no livro de Eclesiastes, a gente não vê uma questão muito prática de vida. A gente observa um contexto espiritual que é narrado depois de uma experiência negativa que Salomão teve de se perder e voltar para os caminhos do Senhor. Como ele teve tudo o que ele relatou vem acompanhado de uma expressão chamada a vida debaixo do sol. Se você for ler com detalhe, na sua leitura, no seu momento devocional, o livro do Eclesiastes, você vai ver que em vários momentos nós identificamos a vida debaixo do sol. Então são duas expressões extremamente corriqueiras, encontradas no livro do Eclesiastes. A primeira é a questão da vaidade, e a segunda é a questão da vida debaixo do sol. Então Salomão fala que a vida é passageira, a vida é curta. E em sendo curta, Salomão afirma lá no versículo 3 do capítulo 1, o seguinte: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se fatiga debaixo do sol? Ele faz essa pergunta e logo adiante ele vem procurando responder o porquê de tanto trabalho e de tanto cansaço. E ele fala o seguinte, que muitos procuram driblar a vida procurando ter muita sabedoria, que é o que nós chamamos de falsa
sabedoria. Pastor Edson, Eclesiastes 1, versículo 16. Falei em meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. Amém. Também Salomão cita que muitas pessoas procuram driblar a vida, que é passageira, nas coisas materiais e nas coisas hedonistas, aquelas coisas do prazer. Eclesiastes 2, versículo 3. Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Outros procuram passar o tempo da vida procurando acumular riquezas e posses. Eclesiastes 2, 10 e 11. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. E finalmente Salomão procura responder essa pergunta, afirmando que muitas pessoas, interessante isso, meus irmãos, muitas pessoas procuram passar a vida buscando realizações no próprio trabalho. Tem gente que vive tão frustrada que usa o próprio meio, que não deveria ser o meio, usa o trabalho como sendo uma finalidade de vida, sendo que a gente vai ver daqui a pouco que o trabalho não pode ser entendido como uma atividade fim, e sim um meio para se alcançar algo. Querem ver? Eclesiastes 2, 18 e versículo 23. Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Amém. Meus irmãos, algo que é interessante ser frisado é o comportamento de Salomão. Salomão, quando foi, logo na sua juventude, quando ele foi consagrado, quando ele recebeu a unção de Deus para conduzir a nação de Israel, ele recebeu de Deus uma autoridade tão grande, e que Deus, em conversa com ele, pergunta, Salomão, o que você quer? E Salomão pede para ele o quê? Sabedoria. Nós vimos que ao longo da vida de Salomão, assim como na vida do seu pai Davi, que foi ungido para fazer aquilo que Saul não tinha conseguido fazer, mas da mesma forma que Davi, seu pai, foi um homem escolhido segundo o coração de Deus, mas que errou, Salomão, mesmo tendo pedido sabedoria, e que foi concedido por Deus, Salomão errou. Ao longo de sua vida nós vimos aí que foi um homem idólatra, e que pagou o preço, e permitiu que a nação de Israel pagasse o preço pelo seu pecado, pelos seus pecados, pela sua desobediência. Mas o interessante, isso serve de lição de vida para nós nos dias de hoje, é que mesmo nós sendo abençoados por Deus, recebendo aquilo que nós pedimos, mesmo recebendo o castigo e a punição que pode vir do Senhor em razão da nossa desobediência, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, quando nós voltamos o nosso coração para o Pai, Ele nos dá a oportunidade de reconstruir tudo aquilo que nós perdemos. E, em razão do verdadeiro arrependimento de Deus, Salomão recebe a autoridade do Senhor para reconstruir a casa de Deus, aquilo que havia sido destruído. O interessante, meus queridos, é que a coletânea de todas as tradições judaicas, chamado de Talmud, chamado também da lei oral dos judeus, aquilo que é interessante que Jesus
citou o Talmud. Querem ver o que é o Talmud? Pastor Edson, Mateus 13, 1 a 3. 15, é 13. 13 ou é 15? 15. 15, perdão. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Meus queridos, o Talmud é o compêndio, é a lei oral dos judeus. É aquilo que era praticado e que foi apresentado a Jesus, e Jesus fez essa afirmação. Depois que o templo de Jerusalém foi destruído, o Talmud ele foi passado por escrito e passou a ser chamado de Mishnah. Eu já vou explicar para vocês o contexto histórico disso aqui. Essa Mishnah foi comentada, foi aperfeiçoada, dando origem a um novo livro chamado Guemará. A Mishnah mais o Guemará é então aquilo que nós chamamos do Talmud. Foi criado 2 Talmuds, um em Jerusalém e um na Babilônia. Mas o interessante é que em ambos os Talmuds, que Jesus conhecia muito bem, que eram os escritos da lei judaica, ambos nos Talmuds, a gente identifica os estudiosos, os rabinos, os doutores da lei, interpretando essa questão da vaidade como a impotência do homem diante de Deus. E por quê? Porque em várias vezes ao longo do livro do Eclesiastes, Deus é chamado de Elohim. Por 40 vezes no livro de Eclesiastes, Deus é chamado de Elohim, que significa o quê? O Deus Criador. E aí nós vemos uma questão do tempo. O que é o tempo, meus irmãos? Tempo é algo que advém da eternidade. Eu me recordei ontem, preparando a lição, que há uns 15, 20 anos atrás, acredito por aí, acho que a maioria dos irmãos acho que vão se recordar, passava uma propaganda na televisão do Banco Bamerindos, falava assim: o tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Bamerindos continua numa boa. Bom, em parte isso é verdade. Por que em parte? Porque realmente o tempo passa, realmente o tempo voa. O que não é verdade aí é que a poupança Bamerindos não continua numa boa, porque o banco faliu, o banco fechou. Mas a verdade, meus irmãos, é que Salomão, ele estava certo. O mundo é passageiro, o mundo é transitório. Mas e por que o mundo é passageiro? Por que o mundo é transitório? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Em 5 de janeiro de 1936, meu pai nem era nascido. 5 de janeiro de 1936, um missionário chamado Niels Kestber, numa aula de escola bíblica dominical na Assembleia de Deus, ele ministrou uma lição cujo título era O Princípio do Mundo. E ele procurou naquela aula de EBD explicar o princípio do mundo. Pastor Edson, por favor, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deixa eu tentar esclarecer para vocês o que vem a ser a palavra tempo. Esse missionário explicou que tudo foi criado, tudo foi estabelecido por Deus, e houve a utilização de um mecanismo, de uma trava, de um limite chamado tempo. O tempo, meus irmãos, se coincide com a criação de todas as coisas, porque antes de Deus criar todas as coisas, o que existia era a eternidade. Não tem lógica nós procurarmos inserir a ideia de tempo dentro da acepção da palavra eternidade, porque a eternidade ela sempre foi, ela é e ela sempre será, enquanto que o tempo ele foi colocado como se fosse uma trava para as coisas que passaram a ser criadas por Deus. Este missionário, então, ele cita no seu ensinamento, lá na sua lição, que no princípio, então, criou Deus os céus e a terra, e assim começa aquilo que nós chamamos tempo.
Ou seja, o tempo se coincide com a criação de todas as coisas. Pois antes deste princípio, o que existia era a eternidade. E se porventura o tempo acabar, como nós sabemos que ele acabará um dia, a eternidade, ela continuará. Quando Deus criou as coisas, então Deus criou o tempo. O tempo surge na criação, toda criação está sujeita ao tempo. Se você acha então que você pode ser superior ao tempo, que você pode desafiar o tempo, eu tenho uma informação para te dar hoje. O tempo é algo que não só você, criatura de Deus, foi criado conforme a sua imagem e semelhança, mas todas as coisas estão debaixo do tempo. Somente Deus é eterno. Somente Deus, meu irmão, está acima do tempo. O homem, nós estamos presos ao tempo, enquanto Deus está acima do tempo. Eu vou repetir isso. Nós, homens, estamos presos ao tempo, enquanto Deus está acima do tempo. Por estarmos presos ao tempo, isso nos faz aproximarmos de Deus. Sabe por que o tempo nos aproxima de Deus? Por duas razões. Primeiro, que o tempo mostra que nós estamos, por estarmos debaixo do sol, Deus está acima do sol. Então nós nunca poderemos nos comparar a Deus. Deus é eterno e o homem é limitado. Deus é eterno e o homem é transitório. E ao passo também que nos mostra a nossa limitação, mostra a nossa dependência, a nossa fraqueza diante de Deus. Há uma corrente judaica, eu não tive a oportunidade de visitar Israel ainda, mas há muitos judeus que não têm o hábito de falar a palavra Deus, usam a palavra eterno. E o interessante é que ao chamar Deus de eterno, a intenção dos judeus é exatamente reconhecer esta característica que tanto nos diferencia de Deus, a eternidade de Deus e a transitoriedade da vida do homem. Deus criou o tempo verdadeiramente para que nós lembrássemos que nós precisamos dele. Amém, meus irmãos? Olha essa imagem aqui. Mas esta pessoa, ela está em um deserto e o corpo dela é feito da mesma matéria do deserto que a areia. Então aqui na minha imagem, como ela está bem mais nítida, é como se ele estivesse dissolvendo, que a areia estivesse dissolvendo do seu corpo. E isso nos traz uma situação interessante da questão da eternidade de Deus. Salomão procura deixar claro que há um enorme contraste entre a criação e o Criador. Salomão, no livro do Eclesiastes, ele mostra de forma clara que ele não é nada, que nós não somos nada e que Deus está acima de todas as coisas. Deus é eterno, Deus é onipotente, Deus é onipresente, o homem é mortal, transitório e limitado. Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus, Ele ainda nos brinda com o presente da eternidade. Querem ver? Eclesiastes 3, acompanha aí, meu irmão, essa leitura desse versículo. Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Amém. Queridos, passado então essa parte histórica, para a gente entender qual foi o contexto que Salomão escreveu o livro do Eclesiastes, a nossa revista, se você teve condição de estudá-la durante a semana, e se estiver acompanhando neste momento, a gente vê que a revista propõe uma breve reflexão acerca do tempo, com as relações interpessoais, ocasião que a revista nos apresenta como nós devemos nos comportar com o tempo diante da nossa família. Então, Eclesiastes 9, de versículos 7 a 9, eu faço questão de ler esse versículo aqui, esses versículos, eu gostaria que vocês acompanhassem aqui, que eu acho que é de fundamental importância
para o nosso aprendizado. Eclesiastes 9, 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho, com que te afadigaste debaixo do sol. Amém. Queridos, a família, nós sabemos muito bem que ela tem sido alvo por parte do inimigo de todas as formas para destruí-la. A família é verdadeiramente um projeto de Deus. E Salomão nos traz estes ensinamentos aqui que nós acabamos de ler, e ele nos incentiva a procurarmos ter na família aquilo que realmente nós precisamos ter, que é ter com as nossas esposas o verdadeiro gozo, com os nossos filhos os verdadeiros momentos de paz, de comunhão. E então o que acontece? Falar simplesmente da família, e o homem ter uma família, e não usufruir daquilo que ele pode gozar com a sua família, Salomão mostra que aquilo, se o homem não conseguir enxergar isso, de nada adianta o seu trabalho, de nada adiantará o seu esforço. Eu falo para vocês na qualidade de coordenador aqui de um ministério, de crianças, de pré-adolescentes, e nós temos visto que crianças, pré-adolescentes, adolescentes, têm passado da infância para a adolescência, sem ter a oportunidade de gozar de momentos simples, de momentos íntimos com os pais. Eu quero dizer para vocês que a gente tem relatos aqui de pré-adolescentes, que chegam até nós e que reclamam, a palavra é essa e tem que ser dita, reclamam do pai e da mãe, que deixa de ter um momento simples. Às vezes, até coloquei aqui coisas que já foram relatadas para nós lá, momentos, por exemplo, de uma leitura de um texto qualquer após o jantar, um passeio de bicicleta, soltar uma pipa, crianças que têm sentido a falta dos pais, e os pais não têm observado que estão perdendo uma oportunidade de utilizar o tempo da forma como Deus espera que ele seja utilizado. A família... Pois não. Me permite? Pois não. Há uma mensagem aqui para o pai que retrata muito bem isso aí, se for possível. Pois não. Ei, pai, senta aqui do meu lado e vamos conversar. Liga para mim e me pergunta da escola, dos meus amigos, dos medos que tenho. Ei, pai, vamos apostar corrida, fazer um desenho, apanhar borboletas, soltar uma pipa. Me dá sua mão e seja meu amigo. Gosto de ouvir daquele tempo, eu pequenininho, você meninão, tempo de colo, brinquedos no chão. Chegará um tempo em que não haverá brigas de infância, brinquedos na escada. Isso passará e eu não posso esperar. Ei, pai, sou sua semente, sê terra boa, investe seu tempo em mim. Glória a Deus. Meus irmãos, é exatamente isso. Glória a Deus. Não me recordo agora qual é o salmo, acho que é o salmo de número 126, não me recordo, mas fala que os filhos são flechas que estão em nossas mãos. Então você, um arqueiro, você vai projetar uma flecha que é o teu filho, e o teu filho vai chegar aonde você projetar que ele chegue. Agora, se você não despende o seu tempo com coisas simples da vida, como essas relatadas aqui no texto, que providencialmente foram faladas pelo pastor Edson, como que nós vamos projetar os nossos filhos para alcançar lugares esperados por Deus, sendo que eu, pai, você, mãe, não faz a nossa parte? Nós precisamos, meu irmão, buscar ter uma família interdependente e não independente.
Os nossos filhos, a nossa esposa, eu como marido, eu preciso viver uma vida de interdependência com o meu familiar, e não de independência. Sabe por que é importante esta interdependência? Porque vai ser da forma como o seu filho vai ser instruído dentro da tua casa, que ele vai projetar as relações dele com a sociedade. Se ele vive uma relação de interdependência, preste atenção, interdependência. Se o teu filho vive interdependente com você, com a sua esposa, lá na sociedade lá fora, ele não vai ser uma criança egoísta. Ele vai saber o papel dele que ele tem na sociedade. Ele não vai querer ser nem mais e nem menos que o próximo. Ele vai saber ser exatamente o que ele precisa de ser. Os filhos da família independente tendem a considerar, então, esse padrão de relacionamento de interdependência para toda a vida, e buscará na sociedade, lá fora, pessoas que tenham valores semelhantes. Então, olha que interessante, se você tem plantado sementes no coração dos teus filhos, de interdependência, de respeitar o pai, de respeitar a mãe, de respeitar o próximo, se você tem plantado valores morais no teu filho, nos seus filhos, de modo que você traga ele para a igreja, onde ele aprende verdadeiramente aquilo que Deus espera para a vida dele, quando ele chegar lá fora, sabe o que vai acontecer com o teu filho? Ele vai querer se relacionar exatamente com pessoas que pensam da mesma forma que ele. Ele estará blindado e não se contaminará com as coisas do mundo. Salomão, então, espera que o nosso lar seja permanentemente um local de ação de graças por tudo aquilo que ele nos concede. Caminhando, meus irmãos, já estou quase finalizando, a revista também nos propõe uma breve reflexão acerca do tempo e o nosso trabalho. E aqui são dois sentidos diferentes. Primeiro, Salomão nos adverte de que o nosso local de trabalho deve ser um local de alegria, um local de paz. Pastor Edson, Eclesiastes 5, versículo 18. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Amém. Então olha que interessante, Salomão nos exorta a nós termos o nosso local de trabalho como um local de gozo, um local de alegria. E gozo significa o quê? Significa que nós devemos ter como nosso local de trabalho um local agradável e alegre, fruto de relações interpessoais sadias. Será que a gente tem usado o nosso local de trabalho de forma sadia? Será que a gente tem tido prazer naquilo que Deus tem colocado para nós? O segundo sentido da questão trabalho aqui que Salomão nos traz, nos remete, é aquela questão do trabalho que muitos homens buscam visando alcançar uma falsa prosperidade. E aqui eu preciso relembrar a lição de número 3, que coincidentemente eu tive a oportunidade de estar aqui à frente trazendo os ensinamentos, aquela questão, a lição do trabalho e da prosperidade. Meus irmãos, Salomão foi um dos homens que alcançou todas as riquezas que alguém poderia ter. Então chegar para Salomão e falar, Salomão, você trabalhou para ter riqueza? Ele vai dizer o seguinte, trabalhei e tive tudo o que eu esperava alcançar. Mas a gente estudou aqui também que existe uma falsa ideia de prosperidade, onde o acúmulo de riquezas traz essa prosperidade. Em Provérbios 10, 22, não sei se vocês recordam, mas eu faço questão de relembrá-los, que a verdadeira prosperidade só é alcançada pelo justo através do quê? Da bênção do Senhor. É a bênção do Senhor
que traz a verdadeira prosperidade. Nós podemos identificar pessoas desprovidas de riquezas materiais, mas que são prósperas segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque em tudo que ela faz, ela alcança a bênção, a aprovação do Senhor. Da mesma forma que nós identificamos, nós podemos encontrar nos dias de hoje, pessoas que conseguem alcançar bens materiais, patrimônios, riquezas, mas que não são prósperas. E por que não são prósperas? Porque tudo aquilo que fez, todo o caminho que percorreu para alcançar aquelas riquezas, não teve a aprovação, não teve a bênção do Senhor. Tudo aquilo que nós fizermos e tivermos a bênção do Senhor e a aprovação do Senhor, nós seremos prósperos. Aí eu digo isso não só na questão material, mas em toda a área da nossa vida. Tudo aquilo que nós fizermos, nós precisamos, meus irmãos, de termos a aprovação, de termos a bênção do Senhor. Amém, meus irmãos? A lição também nos exorta a aprendermos a administrar o nosso tempo de modo correto, de modo eficiente. E, em primeiro lugar, a lição cita a questão do falso saber. Tá? Queria pedir licença para vocês para ler aqui apenas um parágrafo do escritor da revista, em uma obra paralela dele, que ele explica melhor isso, e ele fala o seguinte, presta atenção aqui no que eu vou ler. Buscar o conhecimento tem sido o alvo do homem através dos séculos. Salomão também se empreendeu nesta busca. A conclusão é muito clara. Quem aumenta o conhecimento, aumenta a consciência do mundo ao seu redor. E com isso, traz consigo um sentimento de impotência por não poder melhorar a natureza das coisas. A busca do conhecimento como um objeto de realização pessoal conduz à frustração. Eu vou repetir isso aqui. A busca do conhecimento como um objeto de realização pessoal conduz à frustração, é um falso saber. Muitas pessoas, meus irmãos, têm procurado uma falsa sabedoria, um falso conhecimento. E quando nós buscamos um conhecimento que não advém do coração de Deus, quando nós não procuramos andar daquilo como o apóstolo Paulo fala lá no livro de Romanos, procurarmos ter a mente de Cristo em nossas vidas, o resultado é esse aqui, a frustração. Da mesma forma, a busca do prazer das coisas materiais, naquilo que é chamado do hedonismo, que é a doutrina que procura o prazer nas coisas. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui a imagem que está sendo projetada, mas tem um homem aí com uma garrafa, que nos sugere ser uma garrafa de uma bebida alcoólica. Muitos são os que buscam a satisfação no álcool. Esta moça aí, buscando a sua satisfação pessoal nas drogas. Muitos procuram no sexo a realização de sua satisfação pessoal, mas o pregador, o rei Salomão, nos exorta falando que tudo terminará num sentimento de vazio e de frustração. Administrar bem o nosso tempo também, nós precisamos entender a importância da falsa prosperidade, que é isso que eu acabei de falar para vocês aqui. É a bênção do Senhor que enriquece o homem, e com ela não se traz desgosto, segundo Provérbios 10, 22. Então, se você estiver depositando o seu tempo para adquirir e acumular riquezas neste mundo, sem a autorização de Deus, sem a permissão de Deus, sem a aprovação de Deus, eu gostaria que você tirasse um tempo depois para refletir, se você não está perdendo tempo na sua vida. Porque a conclusão que Salomão chegou é que ele acumulou riqueza, 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 e que nada disso adiantou para ele. Para administrarmos bem o nosso tempo, devemos começar por evitar a falsa sabedoria. Então, o que nós precisamos evitar, gente? Evitar a falsa sabedoria, o hedonismo, que é aquela busca por prazeres da carne, a falsa prosperidade
e o ativismo. Este rouba-nos o tempo. Querido, eu já estou finalizando, e eu gostaria antes de entregar a palavra, dizer duas coisas à igreja. Não menos danoso é essa questão aí do ativismo. O que é o ativismo? É essa rotina de vida que praticamente todos nós temos vivido, essa loucura de ter que trabalhar para pagar conta, para pagar conta. Mas que o trabalho, por muitos, tem sido algo que tem sido atividade fim. E o rei Salomão nos exorta que o trabalho tem que ser uma atividade meio. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para você o seguinte, que o trabalho foi criado por Deus. O trabalho foi algo que foi colocado por Deus, foi estabelecido por Deus, não para ser algo penoso, algo que nos submeta àquilo que nós não mereçamos. O trabalho foi criado por Deus a fim de que nós possamos usar e gozar de tudo aquilo que for fruto do nosso trabalho. Então o trabalho é bênção de Deus para nossas vidas. Se nós trabalhamos, Deus nos concede a oportunidade, o privilégio de nos abençoar com o fruto do nosso trabalho. E esse falso ativismo, esse ativismo que diabolicamente tem sido imposto a nós, de uma forma muito sutil pelo inimigo, nos remete àquela ideia de que nós precisamos viver para trabalhar, sendo que a gente tem que entender que a vida, ela vai muito mais além do que somente trabalhar. O rei Salomão, então, nos exorta que nós tenhamos a verdadeira compreensão acerca do tempo e que nós possamos compreender que o tempo, nós não vamos conseguir fugir do tempo. O tempo foi criado por Deus, o tempo se coincide com a criação de todas as coisas. Deus está acima do tempo. Deus é eterno, Deus é o nosso Pai. Nós estamos caminhando para o final da lição e eu tenho ainda 6 minutos. E há uma canção que é muito tocada aqui na igreja, e eu gostaria que nós tirássemos aqui esses minutos que nos restam, para estarmos refletindo, parando, para falar com Deus, um momento aí seu com Deus, acerca de como nós estamos utilizando o nosso tempo. Eu peço a Deus que neste momento fale aos nossos corações, que nós tenhamos realmente a sensibilidade de contar para Deus, sem qualquer hipocrisia, como nós estamos utilizando o nosso tempo. Não só o tempo que nos obriga a trabalhar, mas o tempo também com a nossa família. Será que nós temos realmente dado a verdadeira importância para a nossa família? O tempo que nós precisamos ter na casa de Deus, que é aquilo que o apóstolo Paulo fala da mordomia cristã. Será que nós temos sido mordomos de Cristo verdadeiramente? E que essa canção fale aos nossos corações, que essa canção, ela nos remeta à esperança que é Cristo na glória, que Cristo seja o nosso verdadeiro exemplo. Cristo veio a esse mundo, e o interessante é que Cristo fez algo absolutamente extraordinário no tempo. Prova maior é que no mundo ocidental, a história, ela é contada antes de Cristo e após Cristo, depois de Cristo. Esteja orando neste momento, o Espírito do Senhor vai falar ao seu coração. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós.
chegou. Que você não seja como Salomão naquilo que ele errou. Que você não perca o tempo da sua vida para chegar ao final da sua vida e ver quanto tempo você perdeu. Que esta palavra nesta manhã sirva de uma verdadeira advertência para nossas vidas. Quanto que nós precisamos aproveitar o nosso tempo da forma correta. E se você, meu irmão, se o Espírito Santo do Senhor falou ao seu coração que há alguma área da sua vida que precisa ser trabalhada, que há tempos na sua vida que precisam ser otimizados, eu quero orar por você. Eu quero que você fique de pé, nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus neste momento que nos dê a verdadeira sabedoria para nós estarmos aprendendo a utilizar o tempo da forma como Ele quer. Se você sentiu no seu coração, fique de pé. Nós vamos orar neste momento, agradecendo este momento e pedindo a Deus que esteja abençoando as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por este momento maravilhoso. Eu quero te agradecer pela tua casa, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome do teu Filho amado Jesus para aprender a tua palavra. Senhor Deus, neste momento, a tua casa, a tua igreja está de pé perante o Senhor. Nós estamos dizendo para o Senhor com isso, que nós reconhecemos que nós somos falhos diante do nosso tempo e que nós precisamos, Senhor Deus, reaprender. Nós precisamos reinventar uma nova forma de contar o tempo em nossas vidas. Senhor, eu peço, Senhor Deus, pela família que está aqui, pelo pai que está presente, pela mãe que está presente, pelo filho que está presente. Que cada pessoa dentro do seu papel, da sua família, esteja entendendo que nós precisamos usar a família como aquilo, como o lar, como um momento de consagração, um momento de alegria. Senhor Deus, que o nosso trabalho seja um trabalho de alegria, seja um local de paz, seja um local onde nós possamos utilizar o nosso tempo de acordo com a tua vontade. Senhor Deus, que o meu plano, que os meus projetos não sejam meus, mas que tudo aquilo que eu venho projetar na minha vida seja conforme aquilo que o Senhor previamente estabelecer para mim. E eu peço na vida de cada pessoa aqui presente, que o Senhor venha, Senhor Deus, a derramar a sua bênção, a sua misericórdia, que nós saiamos daqui nesta manhã, entendendo que o Senhor está acima do tempo, que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus que tudo criou, que o tempo é colocado para que nós possamos entender que nós nada somos se nós não nos elevarmos os nossos pensamentos a Ti. Senhor, eu te louvo, te agradeço por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas.
ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.